Oi, pessoal! Primeiramente, todos os assuntos apresentados nos meus vídeos são para propósito de entretenimento apenas e eu aconselho a você a fazer sua própria pesquisa e formar a sua própria opinião e não se deixar ser influenciado pela minha, tá bom? Bom, desde que eu comecei a postar vídeos sobre a Meghan Markle aqui no canal, sobre o que ela tem feito ultimamente, eu recebo muitos comentários de pessoas que afirmam que o que está acontecendo com a Meghan é o mesmo que aconteceu com a princesa Diana, que a experiência da Meghan é exatamente igual à experiência da princesa Diana com a realeza. E isso me incomoda um pouco. Como alguém que pesquisa a fundo o que está acontecendo atualmente, eu posso dizer com todas as letras que a Meghan Markle e a princesa Diana não têm absolutamente nada em comum. E seria até um insulto à memória da Diana comparar a trajetória das duas. Dito isso, eu vim aqui trazer um pouco da trajetória dessas duas e o porquê de elas não serem nada iguais. Vamos falar então sobre a Meghan Markle e a sua ilusão junto com Harry de que ela é basicamente a princesa Diana encarnada. E não por acaso, os dois têm tentado de todas as formas possíveis trazer essa ilusão de que as duas são a mesma coisa e que basicamente a mesma coisa que aconteceu com a Diana vai acabar acontecendo com a Meghan e nós devemos evitar isso a todo custo. Mas será que isso é mesmo verdade? Vamos descobrir. Mas antes eu já te peço para você dar uma força pro canal dando um like e se inscrevendo caso você goste desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos ao primeiro ponto aqui, que é o Harry e o William. E o que é realmente interessante se você pensar é que o Harry e o William, eles seguiram caminhos totalmente diferentes quando se trata de entender a mãe deles e o legado que ela deixou. O William entrou mais nessa vibe de descoberta baseada nos fatos, e o Tom Bower, ele fala sobre isso no livro dele, que o William, ele queria entender mais sobre quem era sua mãe, quem ela realmente era como pessoa, e não um mito que foi criado ali em volta dela. Porque isso tem sido uma grande parte de quem a Diana é hoje em dia. Quando alguém influente morre jovem e de forma tão trágica assim, geralmente é esse tipo de mito que é criado em volta da pessoa e automaticamente ela se torna um santo ou uma santa e todos os seus pecados são ali redimidos. E o William, ele não estava interessado em nada disso, ele queria saber quem era a sua mãe, quem ela realmente era. E eu dou palmas para ele por isso. E então eu acredito que ele descobriu quem ela realmente era, que a Diana era sim uma mulher profundamente complicada, obviamente que ela teve ali um casamento trágico, terrível com o Charles, mas também, segundo diversas biografias, ela teve sim vários casos com homens casados, ela podia ser tóxica em muitas ocasiões. Então a Diana tinha sim o seu lado sombrio, e eu acho que o William meio que descobriu tudo isso e entendeu isso. Além, é claro, de todas as qualidades maravilhosas que ela tinha, porque como todo mundo, ela era humana e todos nós temos boas qualidades e más qualidades, e não há nada de diferente nisso, porque é assim que nós somos, não é? Já o Harry não queria fazer parte dessa aventura, não. O Harry preferiu acreditar no mito, ele abraçou ali todos os mitos sobre a Diana, que ela era uma santa, que ela foi basicamente assassinada tragicamente pelos paparazzi, o que não é necessariamente verdade. E nós vimos isso imediatamente quando a notícia de que o príncipe Harry e a Meghan Markle estavam ali namorando. Harry mandou a sua secretária lá de comunicação publicar uma carta basicamente acusando os paparazzi de estarem ali atrás da Meghan e meio que alegando que eles iriam fazer o mesmo que fizeram com a Diana. E esse tópico continuou ao ponto de que, de alguma forma, a Meghan se tornou uma certa vítima dos paparazzi. Então, o Harry e a Meghan se agarraram nisso. Eles pregaram aí arduamente essa narrativa de que a Meghan, se não for protegida, será vítima das mesmas forças que vitimaram a Diana. No entanto, eu preciso dizer que a Meghan não está em risco da mesma maneira que a Diana estava. A Diana, na verdade, tinha um relacionamento de certa forma amigável com a imprensa, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Naquela época, os paparazzi ainda eram uma grande coisa, sabe? Já que não tinha as redes sociais ou nada do tipo. Existem diversos relatos de paparazzi que foram chamados pela Diana ali para tirar foto dela em evento. Ela contribuiu com muitas das notícias sobre ela. Ela não processava todos os tabloides que mencionavam o nome dela de forma negativa, como a Meghan faz, até porque a Diana era uma pessoa bem aberta, principalmente com o público. E no dia da morte da Diana, diversos fatores contribuíram para aquela tragédia, e não foram só os paparazzi. A Diana tinha acabado de dar uma entrevista bombástica, então ali todos os paparazzi estavam atrás dela.
ela tinha dispensado seus seguranças particulares. Também foi comprovado que o motorista dela estava bêbado e em alta velocidade. A Diana não estava usando o cinto de segurança. O atendimento médico demorou demais para chegar no local. Então, se a Diana tivesse feito algumas coisas diferentes, ela ainda estaria aqui com a gente. Então, a Meghan não está na mesma história que a Diana. Nós temos também o exemplo da Kate. A Kate já estava namorando o William no início dos anos 2000, até 2010, quando eles ficaram noivos. E entre 2000 e 2010 foi meio que o auge ali dos paparazzi. Tudo era controlado por eles. E a Kate nessa época era seguida o tempo todo. Tem até um vídeo dela onde ela tá cercada ali por cerca de 20, 30 paparazzi e ela vai ali correndo tentando chegar ao carro dela e os fotógrafos ali eufóricos seguindo ela. Agora me diz se tem alguma foto assim com a Meghan. Não, não tem. Então eu não tenho dúvidas de que a Meghan talvez tenha sim sido seguida uma vez ou outra, mas honestamente, em algumas dessas fotos que aparecem aí ditas serem de paparazzi, está escancarado que foi encenado. As imagens são claras, ela tá sorrindo de orelha a orelha, usando um colar ali com as iniciais H e M, né, Harry e Meghan. Você não pode vir e me dizer que ela não sabia exatamente o que estava acontecendo ali. Sem mencionar o fato de que ela é uma atriz. Ela mesma ligava para os paparazzi, como muitos afirmaram, mas a Meghan, com suas próprias palavras, sempre disse que queria essa fama, queria ser famosa. E então essa ideia de que de alguma forma ela vai ser vítima da mesma situação trágica que a Diana viveu, eu acho que é completamente falso. E depois do que aconteceu com a Diana em Paris, a relação entre a realeza e a imprensa é completamente diferente. A imprensa do Reino Unido não publica nem fotos de paparazzi tirada das crianças reais. Então o clima mudou muito, não é mais a mesma coisa. E na verdade, eu não acho que o Harry e a Meghan estão tão preocupados com isso. E honestamente, eles incomodam tanto as pessoas com essas declarações que acabam se tornando aí um alvo. Mas isso é bom para a narrativa deles, não é? A próxima coisa que a Meghan fez foi acender aí o boato de que ela supostamente usou o perfume da Diana em seu primeiro encontro com o Harry. Se ela usou ou não, eu não sei, mas se sim, é uma manipulação de alto nível. Mas quando ela apareceu na cena, o que ela fez foi realmente bem interessante, olha só. Ela agiu meio recatada, fez aquela coisa da Diana tímida. Eu senti na hora que ela estava ali realmente tentando se passar como alguém que ela não era. Ela estava tentando imitar a Diana. E o problema gigantesco nisso é que quando a Diana se casou dentro da família real, ela tinha só 20 anos de idade e a Meghan tinha 36. Isso não é a mesma coisa. A Meghan é 16 anos mais velha do que a Diana era quando se casou. A Diana era sim uma moça jovem, tímida, inexperiente, de família conservadora, extremamente ingênua. Afinal, ela era só uma adolescente quando ela começou a namorar com Charles, que ela nem sequer conhecia direito quando ela aceitou ali o noivado. Já a Meghan era uma mulher profissional, atriz, empoderada, divorciada, algumas fontes dizem até que 2 vezes divorciada, extremamente mimada pelos pais, que eram altamente liberais, palavras deles mesmo, vivenciou a explosão das redes sociais, ela fazia todas essas coisas diferente. Você não pode me dizer que aquele jeito tímida que ela ali estava tentando passar era verdadeiro. E na verdade mudou completamente não muito tempo depois, não é? Então toda essa situação que ela tentou fazer, eu sinto que nunca funcionou realmente. As pessoas até tentaram ali comprar a imagem de uma mulher de cor, empoderada, entrar na realeza, mas eu acho que parte do problema também é que a Meghan é uma alpinista social e que ela aprendeu a imitar o que ela achava que as pessoas queriam ver. Então essa narrativa obscura que ela está tentando vender simplesmente não convence mais. Quando ela deu a entrevista de noivado, ela mencionou que nos Estados Unidos não existem tabloides, que as revistas não cobrem a realeza e que ela não sabia nada sobre o Harry. O que, é claro, é uma imensa inverdade. Eu moro nos Estados Unidos e eu posso dizer que isso é totalmente mentira. Mas eu acho que isso também ajudou o Harry a desenvolver esse mito em torno de que a Meghan é realmente uma reencarnação da mãe dele. Outra coisa que ela fez também para ajudar o Harry a pensar sobre ela dessa forma foram as fotos
da Meghan ali posando, usando quase que a mesma roupa que a princesa Diana usou quando ela estava lá na Ruanda. Meghan copiou a expressão, a pose, absolutamente tudo da Diana. Isso é porque a Meghan quer ser vista como uma pessoa tão empática quanto a Diana era. Ela quer ser vista como caridosa, como ela era, mas o problema é que simplesmente não passa essa conexão entre a Meghan e o que ela está fazendo e a sua intenção ali por trás dela. Tudo que ela faz tem que vir com uma demonstração. Por exemplo, ela e o Harry foram ali fazer uma ação caridosa para crianças em Los Angeles e eles ficaram lá por 10 minutos. E nesses 10 minutos, eles levaram um fotógrafo profissional, tirar fotos deles ali entregando comida para as famílias. Você precisa fazer isso? Me diz. Não, você não precisa. Mas a Meghan também fez aí um vergonhoso ato publicitário, digamos assim, no Texas, onde ela viajou para lá para dar comida às pessoas e tirando basicamente uma sessão de fotos em frente ao memorial para as crianças e os professores que tinham morrido ali em um atentado. Será se esse era o momento para fazer isso? Você está fazendo isso pela bondade do seu coração ou para parecer que é de coração? Você não vai para um lugar assim com um bando de fotógrafos ou um bando de guarda-costas, especialmente em um momento triste como aquele, com um monte de gente ali chorando e você ali com um fotógrafo e um monte de segurança. Não faz sentido. E eu acho que ela é sim carismática em certos momentos, embora eu acho que ela é carismática na direção da manipulação, ao contrário da princesa Diana, que genuinamente tocava as pessoas, dentro e fora. Ela abraçava com emoção, tocava na mão de pessoas que ninguém queria tocar. Ela tinha aquele brilho único que poucas pessoas realmente têm. Ela tinha essa capacidade ali de se conectar com as pessoas de uma forma imediata, quebrando barreiras. E ela fez coisas que ninguém mais fez, e de forma simples, sem escândalo, sem desrespeito, sendo verdadeira. E esses dias eu tava assistindo o documentário A Princesa, sobre a princesa Diana na HBO, e ela tava nesse hospital ali, sentada na cama dessa mulher doente, conversando com ela como se elas fossem, assim, amigas de longa data, sem estrelismo nenhum, sabe? Ela tinha esse apelo comum, mesmo sendo uma princesa. O que eu não sinto que a Meghan tem, porque parece que quando ela vai para algum lugar, ela vai porque ela sempre parece querer algo em troca. Então, mesmo que ela faça algo de caridoso, como dar pão e café para essa mãe em um protesto contra a violência, ela tem que ir lá e dizer o que ela fez. Nesse caso, ela teve que tuitar sobre isso. Então, toda vez que ela faz alguma coisa, alguém tem que ir lá e dizer alguma coisa sobre isso publicamente. E a Diana não era assim. E, novamente, ela se conectava com as pessoas. E eu não vejo a Meghan fazendo isso, sinceramente. Ela é, sim, charmosa e eu acho que ela pode, sim, fazer as pessoas se envolverem com ela até certo ponto, mas eu também acho que as pessoas não estão mais tão encantadas assim com ela. E no livro da Lady Colin Campbell, que é sobre o Harry e a Meghan também, ela fala como que a única forma que a Meghan e a Diana são parecidas são nos defeitos, que ela via as piores qualidades da Diana na Meghan. E eu acho que é por isso que o Harry não entendeu o que estava acontecendo ali, porque, novamente, ele realmente não entendia sua mãe. Ele não sabe quem ela realmente era, ele conhece o mito de quem ela era, mas não sabe quem ela realmente era ali nas suas falhas, erros, nas tribulações que ela passou. O Harry foi sempre obcecado em sua mãe do jeito que a mídia pregava. E a mídia agora tá entendendo que ele não percebeu que o que ele viu em Meghan não era uma extensão da sua mãe de uma forma positiva, mas de uma forma negativa. Então você olha para isso e vê o total oposto no príncipe William. Quem ele escolheu ali para ser a esposa dele? Alguém que é basicamente quase o oposto da mãe dele. A Kate é totalmente simples, ela não traz nenhum drama ali pra ela mesma, ela parece muito equilibrada e parece manter a maioria dos relacionamentos durante toda a vida dela. Você olha pra isso e você vê que a Kate é o oposto da Diana e a Meghan é uma espécie de sucessora, mas de uma maneira muito, muito negativa. Eu acho que o William viu essas qualidades na Kate e ele não estava tentando substituir a mãe dele. E já o Harry claramente estava tentando substituir a mãe dele e achou que encontrou isso na Meghan, enquanto o William queria uma parceira, alguém que não fosse sua mãe, porque sua mãe morreu. E ele sabe disso, ele sofreu com a sua morte, ele quer ser mais forte por conta disso e não se apoiar nisso. Então o que ele escolheu? Uma mulher que é o oposto da Diana em muitas maneiras e deu a ele a tranquilidade que a mãe dele não pôde dar,
porque a Diana era uma mulher cheia de problemas, sensível, muito emotiva, e na época do maior sofrimento dela, ela se apoiava muito no William, que era o filhinho ali, o companheiro dela, né? E ele provavelmente viu bastante coisa negativa dentro do relacionamento dos pais dele. E novamente, eu acho que ele cresceu muito com isso. E é bonito de ver ali o jeito que ele se tornou uma pessoa tão estável em termos da sua família, né? Onde, infelizmente, eu acredito que o Harry e a Meghan não têm. Eu não dou ali mais do que 5 anos pro casamento deles. Porque, claro, os dois claramente não têm nada em comum. Mas repetindo, eu sei, pode sim durar muito mais que isso, muitos anos, ainda mais com o Harry separado ali da família dele, mas eu não acredito que dure tanto assim. E isso também me faz pensar o quanto iria entristecer a Diana, ao contrário do que muitas pessoas acham, né, que ela se orgulharia do Harry. Mas não, eu acredito plenamente que a Diana teria um profundo desgosto com tudo que está acontecendo entre Meghan, Harry e a família dele. Já a Kate, ela é definitivamente uma ótima parceira para o William. E eu acho que a Diana ficaria imensamente orgulhosa pelo William ter aprendido as lições de que ela não teve tempo de aprender e escolheu alguém que é completamente parecida com ele. Alguém que possa ser para ele o que a Diana não teve tempo de ser. E já o Harry queria substituir a mãe dele e encontrou uma mulher que ele achava que parecia com ela. Nas suas ações, seus feitos, a narrativa do mito que ela conseguiu ali construir em torno de si mesma. E o que está começando, né, a desmoronar aos olhos do público pouco a pouco. E outro erro que a Meghan cometeu foi não dar tempo suficiente à monarquia. A Meghan foi o único membro que trabalhou cerca de apenas 18 meses antes de sair ali correndo. A Meghan queria ser essa coisa de a Diana 2.0, queria ser uma grande figura influente, mas ela nem mesmo conseguiu se conectar com o povo britânico. Ela não teve o apoio porque ela não se conectou com nenhum deles. E não foi uma falta de abertura. Os britânicos, ao contrário do que a mídia parcial fala, eles estavam muito ansiosos ali para ver uma pessoa como a Meghan dentro da realeza. Até que eles começaram a enxergar ali as bandeiras vermelhas nela, né? Como todo mundo. E a falta de conexão também está começando a irritar cada vez mais os americanos. Mais americanos estão aí surgindo agora, reclamando do desrespeito que a Meghan tem com a monarquia, de como ela está destruindo a família do seu marido, e eles não estão mais tão interessados nisso. E eu acho que isso foi um grande erro da parte do Harry e da Meghan, ficar com essas picuinhas desnecessárias. A Meghan teria se saído muito melhor se ela tivesse dado mais tempo ali e realmente tentado entender a monarquia, abraçar a história dos britânicos e o que a monarquia representa para eles. Mas não, quando as coisas não correram do jeito que ela quis, ela simplesmente pediu para sair. Tudo por causa de dinheiro. E as pessoas geralmente não abraçam pessoas reclamonas assim. E a Meghan acha que, apesar de tudo que ela disse e fez, ela seria como a Diana e todos deveriam amá-la, apesar de tudo. O que não vai acontecer. A Diana saiu da realeza e levou o amor do povo com ela, não é? Mas por que isso aconteceu? Por que a Diana teve o amor do povo e a Meghan não? A Diana, ela cresceu ali aos olhos do público, as pessoas se conectaram com ela, se apegaram a ela e a viram passar ali por as lutas, as provações, as tribulações que ela passou e que não eram culpa dela. Não foi culpa dela achar que seria feliz casando aos 19 anos, 20 anos, com um cara 12 anos mais velho que ela e que explicitamente não a amava. Foi como se as pessoas estivessem lá com ela, eles viram a luta dela, viram o triunfo dela e viram todas essas coisas diferentes que aconteceram na vida dela e se apegaram a ela, porque ela cresceu ali na frente deles, amadureceu, floresceu e as pessoas realmente valorizam isso. E por que será que a Kate se encaixa nesse papel também? Ela se encaixa porque nós temos aí fotos da Kate desde 2001, crescendo basicamente aos olhos do público, passando de amiga, namorada, noiva, esposa, a mãe. E então as pessoas investem em alguém dessa maneira. Meghan fez tudo muito rápido e por isso ninguém investiu ali nela, na narrativa dela. Pelo contrário, tudo muito rápido fez com que as pessoas não se conectassem com ela e acabou que ninguém gostou muito dela, na verdade, por conta disso. E por que mesmo depois de todos esses anos, a Diana ainda tem tanto amor vindo das pessoas? A Diana era uma embaixadora ali da monarquia, mesmo depois dela ter se divorciado do Charles. Ela acreditava na monarquia, ela investiu na monarquia. Ela queria que
eles tivessem sucesso. Ela queria que seus filhos tivessem sucesso na monarquia. E a Meghan fez o oposto de tudo isso. Então, ao invés de investir na monarquia, ela estragou tudo. Ela só soube dizer como era horrível, o quanto ela queria sair daquilo, como tudo era terrível, todos eram terríveis com ela. E toda vez que você vê a Meghan falando em público, tudo que ela faz é reclamar sobre a monarquia. A Diana também teve as suas queixas, os seus problemas com a monarquia, sim, todos sabemos, mas ela também acreditou nela e também representou o Reino Unido, levou seu título ao redor do mundo, falou em nome da monarquia, honrou o seu país, ela honrou a família do seu ex-marido até muito depois do que ela deveria. Honrou esse título o melhor que ela pôde. E eu acho que foi aí o maior erro que a Meghan cometeu. Ela pensou que ela poderia colocar todo mundo do lado dela se ela apenas acusasse ali todos de serem cruéis com ela, se fazendo exclusivamente de vítima sem nenhum tipo de responsabilidade. Isso simplesmente não funciona. Quando se trata de deixar a monarquia, a Diana também estava ciente de que esse título não apenas traria influência para ela ali na vida dela fora da monarquia, mas ela ainda representaria o Reino Unido. E ela queria fazer isso da melhor forma possível, ela respeitava isso. E o Harry e a Meghan, nesse momento, eles apenas representam a si mesmo, a sua própria ganância. Tudo que vemos deles é o desejo de dinheiro, dinheiro, dinheiro e apenas dinheiro. E isso é incrivelmente triste, porque poderia ser uma história muito linda. E o legado da Diana não é para Meghan usar como se fosse dela. O legado da Diana pertence ao Harry, ao William, aos seus netos, que é o George, a Charlotte, o Louis, o Art e a Lilibet, e não da Meghan. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me digam aí o que vocês acharam de tudo isso. Me digam se eu esqueci de alguma coisa. E muito obrigada por vocês assistirem até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo, tá bom? Beijos!